se acomodarem. Estamos iniciando mais uma retórica aqui, mais uma e a última do ano de 2023. Hoje são exatamente 29 de dezembro de 2023. Esse é o professor Fernando. Em janeiro do ano desse ano, o culto ao ar nós livre e a tivemos retórica. A missão Caleb. É justamente pregando. Alguém aqui a palavra participou da missão Caleb em janeiro desse ano? Aqui, ó, na rua mais Sua comprida, senhora, mais larga, pronto. mais arborizada. Ok. E em janeiro de 2024, nós também vamos ter uma missão Caleb aqui, né, Andresa? A partir do dia 13 de janeiro, é isso? A partir do dia 13 de janeiro, durante 15 noites, todas as noites, a equipe dos Caleb estarão aqui para 14 noites, juntos estudarmos a Bíblia, tá? 14 de janeiro, pronto, ok. Nós vamos ter essa sexta-feira, a próxima sexta-feira vai ser já 2024, mas nós estaremos aqui, e aí a gente vai dar mais informações, ok? Gente, hoje nós vamos ver um ministério para todos, ok? E aí, tem um texto que diz assim, ó: todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como missionário, ou seja, toda pessoa que foi salva tem como primeiro impulso ou desejo falar do Salvador Jesus Cristo para alguém. Então, quando nós ouvimos sobre Jesus Cristo, o nosso desejo também é de poder falar de Jesus Cristo para as pessoas. E a gente vai ver algumas orientações que a Bíblia dá como deve se comportar um servo do Senhor aqui na terra, né? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Alguém quer a Bíblia aí para acompanhar, para a leitura? Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Olha só, diz assim, ó, Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14 diz assim: vocês são o sal da terra, ora, se o sal vier a ser ímpido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Aqui fala que o cristão ele deve ser o sal da terra ou a luz do mundo. Obrigado, pegou aqui minha Bíblia. Sal da terra ou luz do mundo. O que isso quer dizer? Vocês já comeram comida sem sal? Não tem sabor, né? Então, o cristão, ele deve ser uma pessoa que é diferenciada onde ele vive. Então, a presença dele deve dar sabor agradável à convivência entre pessoas, certo? Então, a pessoa que é cristão, ela normalmente traz paz, traz esperança, traz tranquilidade onde ele está, onde ele reside, onde ele trabalha, onde ele estuda. E a Bíblia fala que todo cristão ele deve ser sal da terra e luz do mundo. Olha só, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, tem a resposta quando é que nós podemos nos tornar luz do mundo e sal da terra, né? Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim, ó:
mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele fala duas coisas. A primeira coisa que ele fala é que nós deveremos ter poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Quem foi que já orou aqui a Deus pedindo a presença do Espírito Santo em sua vida? Eu. Amém. Nós devemos orar a Deus pedindo que o Espírito Santo transforme a nossa vida. E isso é receber poder para quê? Para nós testemunharmos do amor de Deus. Falar para as pessoas do amor de Deus. Só que para falar para as pessoas do amor de Deus, as pessoas precisam ver em nós a presença de Deus. Porque senão ela não tem nenhuma interesse. Senão, se eu prego sobre Jesus Cristo e a minha vida não é transformada pelo poder do Espírito Santo, as pessoas não vão querer ser ou aceitar um Cristo que não consegue me transformar. Vocês entendem isso? Então nós precisamos pedir o poder de Deus para sermos transformados pelo Espírito Santo e assim testemunhar, falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. Olha só, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11, fala sobre os frutos do Espírito. Primeira carta a Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 12 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado ao mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas e distribui a cada um individualmente, conforme Ele quer. Então, o Espírito Santo, ele dá às pessoas dons para um fim proveitoso. Ou seja, o Espírito Santo é derramado nas nossas vidas com um objetivo. Para uns eles dão o dom de curar, para outros eles dão o dom de pregar a palavra, para outros dão o dom de ensino, para outros dão o dom da fé. Então é o mesmo Espírito que distribui os dons entre as pessoas. E nós precisamos pedir a Deus que Ele derrame em nossas vidas o Espírito Santo para que nós possamos ser utilizados por Deus na pregação do Evangelho. Mas é o mesmo Espírito que dá os dons mediante da forma que Ele quer, com um objetivo específico. Mas de todos os dons, gente, qual é o dom mais importante? O que vocês acham? O Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que dá os dons. Dos dons que o Espírito Santo dá, qual é o mais importante? Vamos ver? 1 Coríntios, capítulo 13. Esse é o 13. Último culto ao ar livre do ano de 2023. Hoje é exatamente, ou são exatamente 29 Olha de só. dezembro de 2023. Vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 3 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé
a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantaria. Versículo 13. Esse é o último culto ao ar livre deste ano, Versículo do 13 ano de diz assim: 2023. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O maior dom do Espírito Santo que ele pode dar a uma pessoa, que nós podemos ter, é o amor. Queridos, nós não conseguimos produzir amor. Por nós mesmos, nós não conseguimos demonstrar amor para com as pessoas, para com ninguém. Quem coloca o amor em nossos corações é o Espírito Santo de Deus. Então, o principal dom que o Espírito Santo dá às pessoas é o amor. E com ele vem todas as coisas, os outros dons, mediante a necessidade que há onde quer que nós estejamos. Ok? E aí, o que Deus espera de mim quando eu descubro meu dom? 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Você já descobriu qual é o seu dom? Ou quais são os seus dons? Já descobriu? Qual é o seu dom? Não? Existe uma variedade grande de dons. E todos nós temos pelo menos um dom. E lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, diz assim, ó. Esse é o culto ao ar livre que você vislumbra através do canal Por isso Afonso quero... Floresta. É o último deste ano de 2023. Nós estamos exatamente no dia 29 de dezembro de 2023. Esse é o professor Fernando. Timóteo 4,14, isso. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Então, ó, não seja negligente para com o dom que você recebeu. Então, todos nós temos dons. Se você não sabe qual é o seu dom, pode perguntar a Deus que Ele vai dizer qual é o seu dom. Qual o dom que você tem. Quando você descobrir qual é o seu dom, você precisa utilizá-lo para a pregação do Evangelho. Ou seja, você precisa falar para as pessoas através do seu dom o que Deus fez na sua vida. Quais são os dons que nós lemos aqui? Dom de profecia, dom de cura, dom da fé, dom do entendimento, dom de línguas, de interpretação de línguas, se são idiomas, dom de pregar. E qual é o seu dom? Quando você descobrir o seu dom, você não pode ser negligente em relação a não utilizá-lo para a pregação do Evangelho. Olha só, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro 2,9 fala que o que acontece com todos nós quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Olha só, 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só repetindo, sacerdócio, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós fomos escolhidos para proclamar as verdades que nós conhecemos através da palavra de Deus. Ok? E o último verso está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20.
Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20 diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Olha só, o Espírito Santo é dado a cada um de nós com um objetivo específico. Que objetivo é esse? De nós levarmos a Jesus Cristo para as outras pessoas. E ele fala, a Bíblia fala que todos nós temos dons, que nós lemos aí. Todos nós temos dons e nós precisamos descobrir qual é o dom que nós temos. E quando descobrimos, usarmos esse dom para poder falar de Jesus Cristo para as pessoas. E a Bíblia fala que nós devemos também ensinar tudo que nós aprendemos para as outras pessoas. Nós temos estudado ao longo dos meses aqui verdades encontradas na palavra de Deus. E essas verdades que você recebeu, você deve comunicar às outras pessoas, através do poder que o Espírito Santo pode lhe dar. Além de comunicar o que você aprendeu através da Bíblia, o Espírito Santo ele pode transformar as nossas vidas para que nós possamos demonstrar o fruto do Espírito que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que fala o fruto do Espírito: amor, paz, paciência, longanimidade, domínio próprio. São os dons dados, são os frutos dados pelo Espírito Santo. E isso só é possível acontecer na nossa vida se nós entregarmos nossas vidas inteiramente nas mãos de Deus. Então eu oro para que eu e você possamos a cada dia pedir que o Espírito Santo seja derramado em nossas vidas, que nós sejamos transformados pelo poder de Deus e assim podemos levar outras pessoas também ao conhecimento da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos. Vamos orar. Oremos. Querido eterno Deus, nós te agradecemos porque através do Espírito Santo de Deus nós podemos receber os dons que são colocados à nossa disposição para a pregação do Evangelho. O Pai eterno, tu conhece cada pessoa aqui. Tu sabes se elas estavam prestando atenção, tu sabes como é que elas receberam essa mensagem, mas a despeito disso, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha derramar o teu Espírito Santo na vida de todas essas pessoas que estão nos ouvindo. Que o teu Espírito, Pai querido, venha transformá-las de maneira tal que as pessoas, ao olhar para elas, possam enxergar nas suas vidas a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Derrama o principal dom em nossas vidas, Senhor Deus, que é o amor vindo do teu trono de graça, e nos ajuda a sermos transformados e, através do nosso conhecimento da tua palavra, levar também esse conhecimento a outras pessoas para que elas também possam ser transformadas e sentir a felicidade que nós sentimos. Querido Deus, nós também te pedimos que o Senhor venha nos perdoar pelos nossos pecados, mediante a tua vontade. É o que te pedimos e te agradecemos no doce nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Palmas para Jesus. 29 de dezembro de 2023, culto ao ar livre. Aqui na rua Luiz Maranhão, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Valeu, Jesus! Olá, começando as mulheres.